Boa noite, graça e paz, tudo bem? A última ação que nós, a irmã Letícia, sua esposa, por essa dádiva do céu. Vamos para a palavra de Deus, irmãos? Eu vou pedir só um pouquinho mais de retorno aqui para mim. 1 Samuel, capítulo 16, de 10 a 13. 1 Samuel, capítulo 16, de 10 a 13. Quero que você abra a Bíblia, se for possível. É tão importante manusear a Bíblia, né? Eu não estou manuseando não, mas vocês me perdoam, viu, gente? Eu mudei muito, eu tenho mudado. Eu estou evoluindo. A minha Bíblia é muito grande, é pesado carregar ela. Mas eu estou usando aqui a tecnologia, né? Tudo bem? 1 Samuel 16, de 10 a 13. Todos acharam? Eu vou fazer a leitura. Palavra do Senhor diz assim: Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse ainda: falta ainda o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Vamos orar? Em nome de Jesus, Senhor, nós estamos curvados diante da Tua presença. Muito obrigado. O Senhor vai falar ao nosso coração, como falou no louvor e tem falado ao longo do culto. Nós te bendizemos, nós te louvamos, te agradecemos. Obrigado pela Tua mão santa e pela Tua misericórdia, hoje e sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a presença da Camila, do esposo da Camila também, obrigado por ter vindo. Camila é de Goianésia, não é isso? Você também é de Goianésia? Daqui mesmo? Tumbiara. Então, conheci a Camila, a gente toma café lá no estabelecimento que ela trabalha, e é uma bênção, uma menina muito abençoada, e Deus permitiu que ela viesse nos visitar. Sejam bem-vindos, tá? Também o irmão Marco Antônio, não vou esquecer, porque Marco Antônio é um nome forte, né? Então, Deus abençoe. Obrigado, irmãos. Bom, eu vou falar sobre a unção de Davi, tá? E vou dizer que existe uma história antes de Davi e uma história depois dele, tá? Então, a unção de Davi, a história antes e depois dele. Quero que você preste bastante atenção, porque nós vamos entender um pouco essa questão. Eu já vi muitos pregadores insinuarem que o menino Davi era filho bastardo de Jessé. Há um entendimento subliminar na palavra? Há, mas base forte dentro da Escritura não tem. Por que muitos teólogos conjecturam a possibilidade de que Davi seja um filho bastardo?
Filho bastardo é aquele filho de Jessé com outra mulher. É como se ele fosse meio-irmão dos irmãos que ele tinha. Por que se fala isso? Porque lá no Salmo 51, versículo 5, Davi vai dizer, olha, em pecado eu nasci, em pecado me concebeu minha mãe. Então, mas pessoal rápido ali, hein? Ô Marcos, você está turbinado aí, rapaz, eu vou só pensar a partir de agora e você já joga o versículo, tá? Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, por conta desse versículo, alguns teólogos conjecturam a possibilidade de que Davi tenha sido fruto do pecado de Jessé. Não tem uma base forte. Também pelo fato de que Davi era rejeitado pelos irmãos. Os irmãos não gostavam dele. Um outro fato que corrobora com essa possibilidade de bastardia, né, de ser um filho bastardo, é o fato de que o pai esqueceu o filho aqui. Você vai ver que nessa visita do profeta Samuel, o pai chama todos os filhos e larga o menino Davi lá no meio das malhadas. Então, constrói-se uma possibilidade de que ele seja um filho bastardo. Mas tudo é conjectura, não tem nada garantido. Tá? A gente não pode sair por aí dizendo que Davi era um filho bastardo, porque não há base escriturística. Porém, na tradição rabínica, na tradição judaica da Midrash, os judeus diziam, porque tinham estudos complementares, o judaísmo ele não é uma religião puramente bíblica, eles têm escritos paralelos do Talmud, e eles têm estudos conclusivos, e nesses estudos, que são chamados de Midrash, os judeus criam naquela época e tinha documentos que provavam que Davi realmente era filho de uma outra mulher, tá bom? Então isso baseado em estudos paralelos, mas biblicamente não há fundamento. Agora, a bem da verdade, o que isso muda? Não muda nada. É só apenas para dizer que Davi pode ser um improvável, como eu e você somos improváveis, não é? Quem diria que nós estaríamos aqui sentados nessa noite? Você conhece a sua história, eu conheço a minha, eu não era para estar aqui, não é? Então, se eu sou um bastardo ou se eu não sou, não vem ao caso, até porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, não é isso? Então, por sermos fracos, Deus nos faz forte. Então, se Davi realmente era um bastardo, então Deus o pegou, o escolheu por cabeça e não por cauda. E isso é Deus, e Deus sempre nos surpreende com as suas metodologias de trabalho. Outra questão, gente, o reino de Israel estava sendo consolidado, porque até então o que existia era o período de juízes, que era um período de grande confusão. A gente não sabia quem mandava. O povo pecava, Deus levantava um juiz. Aí esse juiz libertava o povo, eles viviam 40 anos em paz, aí pecavam, Deus permitiu o castigo, e aí levantava outro juiz, Deus libertava o povo. Então, chegou um ponto que o povo começa a orar para Deus e dizer, olha, nós não queremos mais um profeta, nós queremos uma monarquia. E aí Samuel ficou até muito chateado, porque ele falou, Senhor, o povo está me rejeitando, porque eu estou velho. Aí Deus falou para Samuel, falou, não, eles estão rejeitando é a mim que eles estão rejeitando. Eles querem um rei, então pois que escolham o rei. E aí escolheu um homem muito bonito, chamado Saul. A Bíblia fala que da cintura para cima, ele era muito bonito. E aí então escolheram um homem segundo o coração dos homens. E Davi e Saul começou um trabalho de libertação do povo de Israel da opressão dos filisteus. Mas ele não foi feliz. Por quê? Porque Saul se torna rei, mas ele é muito soberbo.
E vocês sabem o tanto que é difícil lidar com gente soberba. Gente soberba não tem lado. Todo jeito que você chega, você está errado, ele é o melhor, ele sabe tudo, ele pode, ele faz, ele acontece. E Deus rejeita o primeiro rei que reinou 40 anos, que foi Saul. Num dado momento, o Senhor fala para Samuel, o profeta, vai na casa de Jessé, que eu vou te mandar lá para você ungir um novo rei. E ele sai de Ramá, anda dezenas de quilômetros e vai até a região onde Jessé morava e pede para que ele traga os seus filhos. E então ele traz os seus filhos, mas fica faltando alguém. Tanto é que o profeta olha todos e fala, mas não é esse, não é Eliabe, não é o outro, não é o outro. Ele falou, mas você não tem mais filho? Ele falou, tem. Tem um pequenininho perdido entre as cabras. Então traz esse. Quando o menino Davi chega no recinto, o ambiente se transforma. E naquele momento o Senhor testifica no coração do profeta, eis o homem. E aí o profeta unge o menino Davi rei. E a história para aí. E muita gente pode pensar assim, e aí pastor, ele é ungido rei, no dia seguinte ele recebe o trono? Não, levaram-se 15 anos. Olha o Kairos e o Cronos. Olha o tempo de Deus e olha o tempo dos homens. Deus o torna rei 15 anos antes dele realmente reinar. É o que acontece conosco. Deus nos torna salvo dezenas de anos antes de sentarmos juntos com Jesus ao lado de Deus Pai. A Bíblia fala que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, porque o Senhor já nos enxerga ali ao lado do trono de glória, mas nós ainda estamos pisando na terra. A cabeça e o espírito já está no céu, mas ainda estamos pisando na terra. Quanto tempo vai levar para nós estarmos com Cristo? Não sei. Talvez 15, 30, 45 anos, 50 anos, nós não sabemos. Mas a verdade é que naquele dia nasce um novo rei. 15 anos depois, Davi começa a reinar em Hebrom. E só 7 anos depois, ele começa a reinar em todo Israel. Bom, eu quero falar um pouco sobre unção. Você sabe o que é unção? Quem que já recebeu unção? Quem já recebeu unção de Deus aqui? Vamos ver. O Rogério já recebeu. A irmãzinha também recebeu. Pouca gente, né? O irmão Sérgio. De cá, a irmã Mel, a irmã Letícia já recebeu. Ali a Nilra já recebeu. Nossa, é pouca gente, né? O que é unção, gente? Unção e outros não são, né? Mas o que é unção? O que é unção? Eu quero ouvir. Eu não estou com pressa. E é um de cada vez também. Seria uma proteção também. O que mais? Poder. Quem falou poder? Ok. O que mais? Uma presença de quem? Do Espírito Santo. Ó, está começando a ficar bom. O que mais? Uma bênção de Deus. Verdade, gente. Vocês já viram pessoas aqui durante o louvor chorando? Sim ou não? Como é que se chama isso? Unção. A unção, ela possui graus. Ela pode ser maior ou menor. Ela pode ser mais profunda e mais rasa. Ela pode ser mais objetiva ou menos objetiva. E a unção nada mais é do que o toque do Espírito. Lá no Velho Testamento, além do toque do Espírito, havia também o derramamento de óleo. Para quê? Para materializar aquela questão espiritual e dar àquele povo condições de enxergar no mundo físico o que estava sendo feito no mundo espiritual.
Então nós estamos lendo um livro, Os Caçadores de Deus. Alguém tem o livro aí? Não tem, né? Não programou, né? Mas nós estamos lendo um livro, Os Caçadores de Deus. Os intercessores estão lendo, né? E nós, os caçadores de Deus, que passamos a noite no monte, também estamos lendo esse livro. E lá trata dessa questão, e foi isso que me inspirou a trazer essa pregação para você. Gente, a unção não é o fim, ela é o começo. Quem é que recebeu um toque do Espírito hoje aqui nessa noite? Não importa o grau, mas quem recebeu? Pastor, o que isso significa? Primeiro, significa que você deveria querer mais. Não se contente com o que Deus tem te entregado. O que Deus tiver para te dar, queira 100%. Outra coisa, quando a unção desce sobre a tua vida, o Senhor está conversando com você. Ele está te dizendo, eu te quero aqui. Ele está te dizendo, olha, eu estou te preparando. Ele está te dizendo, eu tenho mais para te entregar. Ele está te dizendo, eu vou transformar a tua vida. Ele está dizendo, eu vou reescrever tua história. Queridos, nós somos pentecostais. E eu louvo a Deus por isso. Porque aqui os dons não cessaram. Porque aqui os milagres não pararam. Então eu quero que você deseje essa unção verdadeiramente. A unção de Deus é algo entre você e Ele. Não existe nada mais íntimo do que a unção de Deus. Muitas vezes tem pessoas que recebem a unção e quer mostrar que está recebendo unção. Ou, acorda, a unção é Deus falando com você. Pode chorar quietinho, pode se quebrantar na presença dEle. Ele está falando com você. Agora a unção, ela é o começo de algo grande que Deus vai desenvolver através da tua vida. Quando eu recebi o chamado para pastorear, quer dizer, eu tinha recebido o chamado antes, mas a gente resiste o que pode. Porque olha, gente, fazer a obra de Deus, todo mundo tem medo. Davi teve medo. Aliás, Moisés teve medo. Quando Deus fala com Moisés, Moisés falou, chama meu irmão. Isso aqui é irmão, hein? Chama meu irmão. Deus falou, não, eu quero é você. Não, mas eu sou pesado de língua. Alguns entendem que Moisés era gago, né? Então Moisés, quando Deus falou, olha, eu quero que você vá até o faraó, ele falou, manda meu. Como é que é, Alcione, que fala? Entendeu? Aí você quer irmão. Aí Deus falou, não, eu posso até levar o seu irmão, mas o meu negócio é com você. Deus está derramando uma unção na tua vida, não transfere não, é sua. É com você que Ele está falando. Tá? Então, quando Deus trouxe aquela unção sobre Davi, na verdade Ele falou, Davi, prepara porque muita coisa vai acontecer. Se você receber uma unção diferenciada do Senhor, prepara que muita coisa vai acontecer. Quando eu recebia o chamado, né, para teologia, Deus colocou no meu coração ir para Londrina. Quem conhece o Paraná aqui? Paraná é terra de crente, viu? Paraná é terra de crente. Paraná não é Goiás não, viu? Lá é terra de crente. E Deus me levou para lá, porque Ele queria fazer uma obra comigo lá. E lá Ele derramou uma unção na minha vida muito grande. Mas Ele começa a derramar unção já aqui. Quando eu comunicava com os meus amigos que em janeiro eu estaria indo fazer teologia em Londrina, minha esposa está aqui, ela sabe que eu não estou mentindo. Eu entrava num mistério profundo. Eu não conseguia concluir a frase.
Quando eu falava, eu vou para Londrina fazer, eu não conseguia concluir, a presença de Deus descia sobre a minha vida, e eu chorava copiosamente, me quebrantava, e eu não conseguia muitas vezes explicar o que estava acontecendo. Então a unção, gente, é Deus falando com você. Não é para você expor, não é para você ostentar, nada disso. Você é ungido? Amém, é Deus falando com você. Agora, a partir do momento em que você entende o seu chamado, que você entende o derramamento do Espírito sobre a sua vida, o mundo vai saber quem é você e por que você foi chamado. Mas eu podia ter continuado lá na igreja presbiteriana. Podia, eu estava sendo bênção lá. Mas muitas vezes Deus quer nos tirar de um quadrado e abrir um outro quadrado para nós, alcançar outra fatia de pessoas. Porque aquele pessoal estava bem assistido, estava bem cuidado pelos pastores presbiterianos, mas Deus queria alcançar um povo não tão presbiteriano assim, um povo mais aberto para o Espírito Santo, um povo mais voltado para o milagre, um povo mais devotado em oração. Então o Senhor tira alguém de lá para usá-lo de forma diferente, e é o que aconteceu. Aquela unção que descia sobre mim, quando eu falava sobre o chamado, sobre teologia, ela culminou no desabrochar de uma igreja que hoje é referência em Rio Verde, no estado de Goiás. Toda honra e toda glória para Ele, porque se não fosse eu, seria outra pessoa. É simples assim, Deus não é refém de homens. Agora, olha o que acontece aqui. O profeta viaja dezenas de quilômetros para ungir alguém que estava do outro lado do estado. E quando ele chega lá, derrama aquele óleo, eu não sei se as pessoas choraram, eu não sei se houve quebrantamento, mas a Bíblia fala que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E se eu te disser que toda vez que Deus derrama sobre a tua vida, o Espírito do Senhor está se apoderando da sua vida? E se eu te disser que Deus tem uma obra para você, que vai além daquilo que nós estamos fazendo? E se eu disser para você que Deus vai abrir a tua boca e vai encher a tua boca e vai usar você para ganhar almas e quebrantar corações? O que fala lá em Isaías? O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para libertar cativos. E o que fala em Lucas 4? O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar boas novas. Então, meus irmãos, toda vez que o Espírito Santo de Deus se apodera de alguém, grandes coisas vão acontecer. Graças a Deus, Davi foi ungido. Graças a Deus, 15 anos depois, ele toma o poder, ele assume o poder. Pastor, mas qual o benefício que ele trouxe efetivamente? Primeiro, ele uniu as 12 tribos. Por quê? Porque elas guerreavam entre si. Quando Davi assume o poder, ele une as 12 tribos e forma uma nação. Exatamente o que acontece com os Estados Unidos. Muita gente não entende. Os Estados Unidos, cada estado é uma nação. Ali é o maior perigo de alguma nação, de algum estado ali, de repente, proclamar a independência. Se não me falha a memória, tem 51 estados lá. Então eles se uniram para formar uma nação americana. Estados Unidos da América. Lá é uma união de estados diferente do Brasil. O Brasil é uma federação. Lá cada estado tem uma lei própria, é diferente do Brasil. A lei que rege no Pernambuco é a mesma lei que rege no Rio Grande do Sul. Nos Estados Unidos não, porque cada estado tem a sua independência.
O que Davi fez? Ele uniu todas as tribos em um só estado, em um só país. Então olha como a unção que foi derramada sobre a vida desse homem já executou um trabalho importante. Segundo, a unção que foi derramada sobre Davi deu a ele capacidade de alargar as fronteiras do território. Outro benefício, a unção que foi derramada sobre Davi permitiu eliminar todos os inimigos de Israel. A Síria, não é a Assíria, é Síria, os filisteus, os amorreus, foram todos derrotados pelo poder do Espírito Santo através da vida do rei Davi. O que mais que o rei Davi fez? Ele preparou a construção do templo. Ele trouxe de volta a Arca da Aliança, a presença de Deus, para dentro do território judeu, israelense. Então, gente, você vai ver que uma unção, Deus não derrama unção na vida de uma pessoa para nada. Se você recebeu uma unção, não para, continua, porque Deus quer fazer grandes coisas através da tua vida. Chega para o teu líder e fala: pastor, eu recebi uma unção diferenciada. E eu vou dizer para você, te prepara, porque o Senhor afiou a navalha. Deus vai te usar poderosamente. Se coloca debaixo da cobertura do teu líder e obedece. Mas a grande dificuldade é, a pessoa recebe uma unção diferenciada, ele começa a achar que ele tem que enfrentar o pastor, começa a achar que ele tem que bater de frente com a liderança da igreja. Não, Davi recebeu unção e ficou 15 anos fugindo do rei Saul, obedecendo o rei Saul, se escondendo em caverna para não matar o rei Saul. Teve a oportunidade de matar o rei, ele corta a gola da veste e ele mostra: ó, eu não te matei porque eu não quis. Então preste atenção, quando Deus derramar uma unção na tua vida, não é para você enfrentar o seu líder, não. Todo mundo tem que ter um líder. E por que Deus honra tanto Davi? Porque ele sempre honrou a liderança. Ai de mim de fazer mal ao ungido do Senhor. E por que Saul foi reprovado? Porque ele não obedeceu a Deus. Ele ofereceu sacrifício quando ele não estava autorizado a oferecer sacrifício. Ele foi ordenado a matar o rei Abimeleque, mas ele não matou o rei Abimeleque, ele levou como troféu para casa. Era para botar fogo em tudo quanto era animal, todos os espojos, era para colocar fogo, era para destruir, mas ele encontrou um gado holandês leiteiro de primeira, ele levou. É um desobediente contumaz, é um desobediente compulsivo. Então a unção que Deus coloca sobre a tua vida não é para você lutar contra Deus, é para você obedecer ao Senhor. E a pergunta que eu faço para você: qual é a unção que Deus derramou sobre a sua vida? Fala para mim. Deus te constituiu para quê? Para ajudar a construir igreja? Deus te constituiu para quê? Para ser servo do teu líder? Deus te constituiu para quê? Para tocar, para cantar? Deus te constituiu para quê? Para passar a madrugada orando como nós passamos hoje? Hoje fez frio, irmão. Pensa num frio, irmão. Pensa num frio. O vento cortava assim de um lado para o outro. Eu falei: meu Jesus do céu. Eu cobria a cabeça, dava falta de oxigênio. Eu tirava, passava frio. Sofria a noite inteira. Quando deu 6 horas, eu falei: não aguento mais não, vou para dentro do carro. Ah, mas era tão confortável ficar em casa, né? Deitadinho no quarto. Pois é. Mas Deus procura homens que o adorem em espírito e em verdade, não importa a circunstância. Nós que recebemos a unção de Deus,
Agora nós estamos caçando Deus. Fala, vem cá, o Senhor derramou unção na minha vida e vai embora? Não, eu quero ter um encontro contigo. Eu quero ter mais. O Senhor derramou, então agora eu quero que o Senhor transborda. E se você for olhar a unção que Moisés derramou sobre a vida de Arão, a Bíblia fala, lá no Salmo 133, que o óleo escorria na barba. Moisés, quando ungiu o próprio irmão para sacerdote, ele vai derramar o óleo sobre a cabeça de Arão, e lá no Salmo 133 vai dizer que o óleo escorria sobre a barba de Arão. Deus não tem, sabe esse vidrinho que a gente usa para ungir? Deus não é miserável não, irmão. Irmão, Deus tem um galão de 200 litros para derramar na sua cabeça. Ai, pastor, eu queria que o senhor me ungisse. A gente pega o olhinho, irmão, põe só o cheirinho, com medo de acabar, né? Miserável. Aí põe. Não, meu irmão, Deus pega um negócio desse aqui, multiplica por 100 e derrama na sua cabeça. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. É isso que o Senhor tem para a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Umas igrejas tudo assim, sabe, cheia de não me toque. Se falar glória a Deus, eu repreendo no altar. Se falar em língua, tem que ter profecia. Se falar em língua, tem que ter intérprete. Se começar a gritar, eu mando calar a boca. Sabe o que é isso, irmão? Tem o caçador de Deus e tem o matador de Deus. Aqui, meu irmão, quer dar glória a Deus, dê glória a Deus. Um dia eu cheguei aqui, irmão, tinha uma irmã ali, numa unção, irmão, e essa irmã marchava para lá e para cá, e os diáconos ficou tudo doido. Pastor, o que eu faço com a irmã? Deixa a irmã marchar na presença do Senhor. Irmão, isso aqui não é igreja sorveteriana, não. Isso aqui é a igreja de Jesus. A gente pode ser usado, pode deixar Deus operar. Está confundindo igreja com freezer? Meu amigo, a igreja é quente, a igreja é corajosa, a igreja é ousada, a igreja é poderosa. Tem gente que fala assim, eu não gosto muito de igreja pentecostal, porque quando eu vou orar não entendo nada do que eu estou falando. Grita mais alto. Quando eu vim para cá, irmão, eu saí de um sistema totalmente, castrador. E aí começava a orar, os irmãos orando alto, e eu com aquele jeitinho sorveteriano. Eu falei, Senhor, eu não estou nem conseguindo orar, eu não estou nem conseguindo ouvir o que eu oro. O Senhor falou para mim, grita mais alto do que eles. Aí o irmão falava glória a Deus, eu, glória a Deus! Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Lá no céu diz que vai ter barulho. Viu? Lá no céu tem barulho. E quem é que vai fazer barulho? Somos nós. Pode fazer barulho. Amém? Parar com esse negócio, rapaz, de querer colocar Deus na caixinha. Não, aqui Deus tem que funcionar assim, porque se ele não funcionar aqui desse jeito, e é por isso que essas igrejas não rompem. Pode observar, essas igrejas não passam de 200 membros, não cresce, porque fica amarrando o Espírito Santo. Não, meu irmão, onde o Espírito de Deus está, a liberdade. A palavra mata, o Espírito vivifica, a letra mata, o Espírito vivifica. Então nós temos que ter sede desse Deus, e a unção serve para te tirar do chão. E eu vou colocar para você aqui de uma forma bem clara o seguinte: 3 verdades se destacam na unção de Davi. Primeiro, Davi foi escolhido por conta do seu coração. Como é que está o teu coração? Deus sabe o teu coração. Você seria capaz de deixar de almoçar amanhã para dar uma marmita para alguém? Esse ano, quantas receitas você já aviou para alguém? Esse ano, quantas vezes você abençoou essa obra através de dízimos e ofertas? Esse ano você já falou de Jesus para quem?
Esse ano você já convidou quem para estar na casa do Senhor? Esse ano você já foi gentil, amável com quantas pessoas? Deus conhecia o coração daquele homem. Pensa num homem que tinha pecado, matava mais do que febre amarela. Davizinho não era brinquedo não, irmão. Davizinho não podia ver mulher. O bichinho era perdido por mulher. Matava que era uma beleza. Mas ele tinha um coração quebrantado. Quando ele fazia alguma coisa errada, ele sofria, ele chorava, ele pedia perdão, ele prometia que nunca mais ia fazer. Nós devemos ser do mesmo jeito, porque nós não vamos passar por essa vida sem errar. Nós vamos errar. Agora, errou, faz o caminho de volta. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Vamos errar? Vamos, não por querer, não com prazer, mas vamos errar, sem querer até. Mas levanta a cabeça, se coloca de pé, caminha. A vida é feita de batalhas. Nós vamos ter muitas batalhas, mas nós vamos vencer essa guerra. Toda guerra é feita de batalhas. Nós estamos aqui para batalhar. Agora, passou por uma baixa, levanta a cabeça. Pastor, no último tiroteio que eu tive com Satanás, perdi uma perna. Meu irmão vai na unção do Saci, mas manda ver. Não para não. Continua. Pastor, perdi um braço, irmãos. Muitos vão entrar no céu sem braço. Não é isso não, queridos. Nós não temos como entrar num campo de batalha e não ser alvejado. Você quer participar da guerra da Ucrânia, sair sem nenhum arranhão? Não tem como. Nós estamos ali enfrentando o inimigo. No campo de batalha espiritual, pastor, eu tenho medo de retaliação. Meu amigo, o soldado tem que estar pronto para ser retalhado. Nós somos soldados de Cristo. Deus conhecia o coração de Davi. Lá no versículo 7 diz assim: o Senhor não vê o homem, o Senhor vê o coração. Qual o tamanho do teu coração? O coração nosso tem que ser maior do que nós. O coração nosso tem que ser maior do que os nossos pecados. O coração nosso tem que ser maior do que o nosso egoísmo. Deus não vai te escolher pela aparência não. Irmão, se eu fosse ser escolhido por aparência, eu estava na macumba até hoje, porque é o bichinho feio. A carcaça não ajuda. Então não é beleza que me trouxe aqui não. Com certeza os meus colegas morreram todos na macumba. Todos os pais de santo, amigo meu, morreu na macumba. Esses dias eu estive lá na vila onde eu morava, eu falei, cadê o fulano? Morreu. Cadê o Beltrano? Morreu. Cadê o ciclano? Morreu. E eu conversando com a irmã Lourdes, que hoje é uma mulher de Deus, eu conversando com ela, eu falava, irmã Lourdes, morreu convertido ou sem converter? Não, Antônio, morreu na macumba. E o Beltrano morreu na macumba. E o ciclano morreu na macumba. Deus me tirou de lá, irmão. Foi por beleza não, queridos. Alguma coisa no meu coração agradou o Senhor. E Ele se lembrou de mim. Ele foi me buscar lá no Capão da Mandioca. Lá onde a gente fazia despacho e bebia a noite inteira. 6 horas da manhã, irmãos, eu estava voltando do despacho. Hoje, 6 horas da manhã, eu estou voltando do monte, passando a noite com Jesus. Olha que coisa. Olha que coisa. Hoje, 6 horas da manhã, estava eu, o pastor Rafael. Quem que era a outra pessoa? A irmã Marilza, a missionária Marilza. A gente estava saindo do monte. O sol estava começando a raiar. E eu pensando, como Deus muda a vida da gente. Antigamente eu era burro de Satanás. Hoje eu sou vaso, templo do Espírito Santo. Como é que muda, né, irmãos? Antigamente bebia água suja. Hoje a gente bebe água limpa na fonte. Como Deus muda a história. Então Deus olha o coração. O que mais que nós podemos dizer com relação à unção de Davi? Primeiro, ele foi escolhido por conta do coração dele, versículo 7. Segundo,
ele foi separado mesmo estando no anonimato. Onde é que está isso, pastor? Isso está lá no versículo 11 e 12. Enquanto seus irmãos estavam diante de Samuel, Davi pastoreava ovelhas. Davi era um anônimo, um desconhecido. Deixa eu falar uma coisa para você, não assusta não. Tem gente que vai entrar no céu e não vai entrar na igreja. A gente acha que é só o crente que vai para o céu e de preferência batista, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente que vai morar no céu sem nunca ter passado por uma igreja. Sabe por quê? Porque são cristãos anônimos. Lembra quando Elias foi conversar com Deus num alto grau de depressão? Ó Senhor, Jezabel estava perseguindo ele. Ó Senhor, eu sou o último, né, biscoito do saco, eu estou aqui te servindo e tá. Deus falou, larga de ser bobo, Elias. Eu tenho 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. São os anônimos. Tem gente muito mais crente do que nós aí fora. Aquela igreja que você não dá nada por ela, lá na ponta da rua, igreja pequena, lembra daquela música? Aquela igrejinha pequenininha, que o pastor fala tudo errado, que nunca fez uma teologia, que não tem um carro novo para andar, aquele terninho surrado, que fala nós vai, nós fumo. Você não tem noção, aquele ali é um dos que chega na frente, a ponto de que Jesus disse para os fariseus, as meretrizes e as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, irmão. E você vai chegar lá e você vai dar de cara com algumas pessoas e você vai dizer, o quê? Você está aqui? Tá, estou te esperando. Já estou aqui faz tempo. Verdade. Então, queridos, e a gente fica nessa síndrome de Lúcifer, né? É bispo, é apóstolo, patriarca. Aí eu cheguei no dia que eu fui fazer meu exame da ordem, né? 50 pastores me perguntando, fizeram 80 perguntas. Eu saí de lá com labirintite, de tão tonto que eu fiquei. E aí um falou assim para mim, o que você acha dessa passagem de Efésios 4:11? Que Deus deu uns para profetas, outros para mestres, outros para evangelista, outros para apóstolo. Você concorda com essa questão de igreja ter apóstolo? Eu estava tão nervoso, porque não tem como você não ficar nervoso numa sabatina daquela. Falei, pastor, deixa eu falar um negócio para o senhor. Se eu conseguir sair daqui pastor, eu já estou satisfeito. Eu prometo para o senhor que eu não quero ser nada além de pastor. Então, se o senhor está querendo saber se eu sou a favor de ser apóstolo, eu quero ser pastor, me deixa ser pastor. Verdade, irmãos. Para que essa síndrome de Lúcifer? Essa megalomania de querer ser grande? Para que isso? Que bobagem é essa? Aí vou lá e coloco a minha foto na porta da igreja. Eu tirei a foto da Maria e coloquei a minha. Ficou pior, que a Maria que ele escreve pelo menos é bonita. Aí bota lá um espantalho, lá, um cantador de serpente, põe lá com a foto dele lá. Não, misericórdia, irmãos. Não precisa disso não. Nós podemos ser anônimo. Quando a gente começa o ministério, a gente quer ficar conhecido. Eu não quero ficar conhecido. Os irmãos aqui sabem, os irmãos me conhecem. Vem pastor de fora, gente conhecida aí, gente que viaja o mundo. Eu falo, Marcos, vai lá jantar com o pastor. Mas Gessé, vai lá jantar com o pastor. Às vezes eu nem vou. Eu fui com o pastor Oswaldo Coutinho pela idade dele. E porque ele é batista nacional. E eu queria ter conhecido ele realmente. Mas, gente, a gente não precisa ser conhecido pelo Brasil, não. Se você for conhecido de Jesus, já está bom, está passando de bom. E tem gente aí que fica buscando acesso na internet, criticando A, criticando B, criticando C para ter acesso. Para com isso, coisa feia.
O tempo que está aí preparando mensagem para colocar na internet, vai orar, vai morrer um pouquinho mais, vai negar a si mesmo. Quanto a mais o homem de Deus cresce, maior o tombo. Então, queridos, Deus escolheu Davi porque ele vivia no anonimato. Desprezado pelo pai, é bem verdade. Imagina como é que ele chegou naquela sala, todo mundo bonito, perfumado, porque o profeta Samuel era o rei, era um governo teocrático. Aí Jessé falou: gente, arruma, põe a melhor roupa, põe a camisa de gazimira, põe a calça de tergal, põe lá o quichute, o vulcabraz. Ó, o profeta está chegando. E aí passou à vista todos os filhos de Jessé, nenhum. Ele falou: mas peraí, acabou os meninos? Tem um feiozinho lá, todo sujo de bosta de vaca, está lá no fundo. Traz esse fedidinho. Quando o menino chega, é ele. É um anonimato. Você não é conhecido pelos grandes da terra, mas você é conhecido pelo Todo-Poderoso. Parar de bobagem, parar de, de querer ser grande. Engraçado, nós queremos ser Deus, né? O homem quer ser Deus. Jesus quis ser homem. Jesus fazia questão de ser chamado de o filho do homem. A gente quer ser filho do governador, nós queremos ser filho do prefeito, filho do bispo, filho do fulano. Jesus queria ser filho de homem e escolheu um carpinteiro. Quantas pessoas nesse exato momento estão falando de Pôncio Pilatos? Quantas pessoas nesse momento estão falando de Tibério César? Quantas pessoas nesse momento estão falando de Nero? Agora eu te pergunto, nesse exato momento, quantas pessoas no mundo estão falando de um carpinteiro chamado Jesus? Quero mostrar para você ainda outra situação que se destaca na unção de Davi, que é o meu terceiro ponto. Davi foi capacitado pela presença do Espírito. Desde aquela hora, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Diga comigo: Senhor, se apodera de mim. A Bíblia fala que o Espírito Santo possuiu Sansão. Diga comigo: Senhor, me possua. Eu pergunto, quantos hoje têm buscado falar em línguas? Busca não, irmão. Busca não. Primeiro, porque não sabe o que é. Segundo, porque tem medo. Eu tinha medo. Eu achava que receber o dom de línguas, porque eu era acostumado no espiritismo, eu achava que perder o dom de línguas era perder a consciência. E eu falava: nossa, e será que eu vou ficar como, hein? Queridos, você recebe o dom de línguas e continua plenamente consciente. Quantas pessoas, eu achava que dom de línguas era coisa do diabo, porque lá na outra igreja me ensinaram que é o diabo que ficava imitando com dom de língua. Eu não conseguia entender, e hoje eu me pergunto: Senhor, que diabo poderoso é esse, que tem a capacidade de usar muito mais os crentes do que o próprio Deus? E outra coisa, como é que uma pessoa que produz bom fruto pode ser usada pelo diabo? A Bíblia diz que a árvore boa não produz mau fruto. Então deixa eu falar uma coisa para você: o Espírito Santo na tua vida vai mudar tudo. Agora queira Ele, deseje Ele. A gente só acha gente para criticar o Benihim, e é claro que ele cometeu muitas falhas, mas ele foi aquele que se lembrou de dizer: bom dia, Espírito Santo. Ele foi aquele que se lembrou de dizer: bem-vindo, Espírito Santo. E todos os dias ele falava no livro dele, que quando ele acordava ele dizia: bom dia, Espírito Santo. Bem-vindo, Espírito Santo. E é isso, irmãos. Vamos desejar esse Espírito na nossa vida. Amém? A unção não é apenas um óleo sobre a cabeça, mas a presença que capacita, que transforma. Você quer isso para a tua vida? Você quer ser transformado mesmo? Quem deseja buscar a Deus na madrugada? Filma aí para mim.
Ó, Eric, eu vou te colocar nessa jornada. Para quem já foi lá em Dourados e ali no Monte das Oliveiras, é nada. Fica tranquilo, irmão, uma noite mal dormida é um ano de felicidade, de vitória, de transformação. Pode ficar uma noite sem dormir, irmão. Só não me tira a comida, mas o sono pode tirar. Amém? Deus seja louvado, Deus te abençoe. A unção de Davi é um retrato da ação de Deus na vida dos seus escolhidos. Tá bom? Ele olha o coração, ele não olha a sua beleza, a sua intelectualidade. Ah, o Deus vai buscar você porque você é anônimo, tá? E eu quero dizer ainda para finalizar, a presença do Espírito Santo vai transformar a sua vida. Amém? A história antes e depois dele, de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Deus busca para si homens segundo o seu coração. Não significa que você não vai pecar, mas significa que você vai saber fazer o caminho de volta. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Jesus. Hoje nós estamos em número reduzido. Eu não sei se nós temos visitante aqui, alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus, mas talvez você veio aqui hoje para tomar uma decisão, ou de entregar a vida para Jesus, ou de reconciliar com a igreja. Eu fiz isso em 1989, aliás, 1989, então já se vão 36 anos, e eu vou dizer para você, se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria por Jesus. Quero Ele todo dia no meu coração. Quero sim ter um encontro verdadeiro com Ele. Quero ter a presença poderosa desse Deus manifesta no nosso meio. Quero sim ver o derramar do Espírito sobre a nossa vida. Eu quero que você não tenha medo, que você confie. Você já falou as palavras de vida eterna? Tem alguém aqui que quer entregar